bem-vindos! Eu sou a Van e hoje eu trouxe aqui um recurso que eu coloquei recentemente em uma das minhas redes sociais e o pessoal comentou assim, eu acho que o pessoal às vezes ainda não conhecia, que é um link, um site aí para manter um acervo histórico de manuais e revistas aí, especificamente o que eu trouxe aqui hoje são revistas de videogame aí, históricas aqui no Brasil, lá dos anos 90 principalmente. Eu lia muito Ação Games, Super Games, Super Game Power, algumas outras chegavam um pouquinho mais de dificuldade, porque eu não morava em grandes centros, então eu tinha as revistas de maior circulação, né, como a da Editora Abril e as outras que chegavam, e algumas como a Videogame, que eu gostava e achava bacana a revista, mas não era sempre que chegava, né? Eu tive acesso a algumas edições, principalmente se eu estava aí viajando em algum grande centro, né? E achava uma banca. Na época nós comprávamos em bancas de revista. Você sabe o que é isso? Uma banca? Né? Antes da internet, antes do YouTube, né? Nós tínhamos as revistas para se informar sobre detonados, dicas, os lançamentos dos videogames, ver fotos, né? Eu ficava babando nas fotos de jogos e lançamentos ali que um dia eu talvez tivesse acesso. Eu achei bacana. Se você ainda não conhece, estamos falando de revistas clássicas, né? Então é um controle mesmo, um acervo dessa data cassete, que é uma página nacional, né, brasileira. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui deste vídeo. Né? Então, esse datacassete tem alguns materiais aqui, mais a parte de softwares, né, e técnicos. E aqui nós temos, por exemplo, uma lista de apoiadores. Vou descer aqui um pouquinho. Uns parceiros, né, que trabalham. Eu não trabalho nesse site, né, não. Se não conheço pessoalmente o pessoal que faz esse acervo, mas nós temos aqui, por exemplo, o Warp Zone, né, VGVB, né, o Videogame Database, RetroSC, Retro Avengers, aí, que é o pessoal que trabalha para recuperar esse material e disponibilizar, né, para tantas pessoal que não conheceu essa geração e que não teve acesso, e no caso da nossa geração, para relembrarmos, né. Então tem, por exemplo, uma opção aqui de você manter o trabalho, né, fazerem uma pequena doação. E temos aqui mais materiais, né? Especificamente, vou colocar aí as revistas mais relacionadas aos videogames. Tem revistas gringas também, né? Tem, por exemplo, as americanas, né, famosas, Electronic Game Monthly, né, a EGM, a revista Edge. Temos algumas aí que fizeram história também, né, Game Pro. Mas vamos dar uma olhada aí na nossa nostalgia mais específica das revistas nacionais, né? Então nós temos, por exemplo, aqui a Ação Games completo, todas as edições. Temos aqui algumas revistas que eu não conhecia na época, se não tive tanto acesso, né? Mas temos a Big N Brasil. Tem algumas um pouquinho mais recentes, né? Dicas e truques PlayStation, Detonados, Dragão Games, a revista Edge Brasil, que foi uma revista muito legal. Assim, a maioria dessas, assim, os acervos, essas revistas não estão disponíveis em nenhum local, assim, só edição física. Com colecionadores, né, que é difícil você comprar, e revistas em bom estado, e revistas raras aí são relativamente caras, né? Aqui é a EGM Brasil. Então é muito legal ter esse acervo aí, né? Game Force, a Game Power, né, que depois se juntou com a Super Game. Revista Gamers, que é bem legal. Essa eu tive algumas edições também, físicas. Então, várias aqui. Geração Games, a Herói Games. Jornalzinho do Sega Mania. Esse eu tenho alguns do Sega Clube, tenho alguns comigo da época. Jogo Velho é uma revista nova aí, né? Do pessoal que faz essa busca, né? Traz aí de volta a sensação aí com matérias novas, né? Sobre esses jogos clássicos. Revistas da Nintendo, né? N-Gamer, Nintendo World, aí, o pessoal da Nintendo gostava muito. Aí temos a PlayStation, claro, né? Foi uma das que mais fez sucesso aí também. Sega Mania, PS World, várias, né? Então você pode buscar aí algumas que você
leu na época, né, a revista Videogame, que eu achava bacana, mas não tive tanto acesso, né? Então vamos dar uma olhada, por exemplo, em uma Ação Games. Então nós temos aqui, vamos ver, nós temos as datas, né? Número 6, aqui de outubro de 1991, por exemplo. Então você pode buscar aí algumas específicas que você teve na época e gostaria de relembrar ou conhecer, né? Eu teve várias que eu não tive acesso na época, né? Por exemplo, essa Ação Games 25, dezembro de 1992, essa eu tive acesso na época, eu lembro. Então tem aqui os dados, né? Digitalização, quantas páginas, pessoal que recuperou esse acervo aí. Então, para relembrar, temos esta Ação Games, por exemplo. Essa belíssima capa, Ação Games Editora Azul. Aqui com arcades de um joguinho chamado Mortal Kombat. Não sei se vocês já ouviram falar. Conheça Dune para PC. E aqui, debulhado fase a fase, Sonic 2 detonado. Eu fiz uma live aí recente, essa semana, né, no lançamento deste vídeo, jogando aí, completando Sonic 2 nesta coletânea nova aí que saiu para a geração atual, né? Bem legal, o Sonic Origins. Uma versão bem bonita aí que ficou, né? Quem quiser relembrar, está lá, Sonic 2 completo aí. Out of This World para Super Nintendo. Eu lia tudo a revista. Não sei se vocês faziam isso. Quando eu tinha acesso a alguma revista, eu lia lia a sessão de cartas, lia as dicas, lia as matérias, os lançamentos, ficava babando nessas fotos, né? Você não tinha acesso, olha só, isso aqui era o máximo, né? Propagandas aí, né? Muitas controles aí, saudoso controle Pro, chips do Brasil. Esse chaveirinho aqui, acho que veio de brinde em uma Ação Games, se não me engano. E aqui sessões, né? Você pode relembrar aí as edições que você teve na época. Vai ser bem gostoso e relembrar, bem nostálgico. Sonic 2, Out of This World, aqui os jogos, né, que estão na revista. Saudoso sistema aí de notas, né, de avaliação. Alguns jogos, né, fraco, regular, bom e chocante. Selo especial para Games Nota 10, The Best of Ação Games. Então, hoje é praticamente impossível você conseguir, por exemplo, uma Ação Games número 1, edição física, né? Com colecionadores e tal. E se você quiser comprar aí de alguém que queira vender, você vai desembolsar uma boa grana, né? Então, aí a seção de cartas, com dicas e dúvidas do pessoal. Essas cartas eram bem humoradas, assim, na época, né? O pessoal respondia de uma forma bem informal, assim. Era uma linguagem bem infanto-juvenil, assim, né? Tem entrevistas, assim, alguns canais aí na internet que entrevistaram esse pessoal que trabalhou nas revistas, né? Os jornalistas, os jogadores, né? Como eles chamavam, os pilotos. Os pilotos que faziam os detonados dos jogos, né? Que trabalhavam, então, contando como era escrever as matérias, as fotos, né? As fotos tinham que ser tiradas diretamente da tela da televisão, né? Então tinha jogo, por exemplo, que você dava pause, ele fica lá na tela, né? Pause, e aparecia na revista assim, porque não existia foto digitalizada, né? O piloto tinha que terminar o jogo, por exemplo, e tirar as fotos. Aqui o Game Genie aí do Nintendinho, né? Para botar alguns truques. Então tem aí todas as fotos, matérias, os lançamentos da época. E eu não sei, eu ficava babando aqui nessas fotos, imaginando esses jogos. Power Moves, Super Nintendo, joguinho de luta aí que ganhou selo da Ação Games. Não sei se era para tanto, né? Out of This World para Super Nintendo. Esse é sim um jogão na época, né? Marcou uma geração aí. Com selo da Ação Games. Aqui, por exemplo, eu tô com pause. Tinha que dar pause na tela e fazer a foto, não tinha jeito. Então aqui mostrando as fases, né, as avaliações, as notas aí da revista. E está tudo aí completo para quem quiser relembrar, né? O tênis aí do David Crane, também para Super Nintendo. Tinha muito
disputa de mercado, né? Sega, Nintendo, os jogos. Aí eu lembro que muitas revistas comparavam, assim, uma versão, né? De Super Nintendo com Mega Drive, qual que era melhor do mesmo jogo. Fazia parte ali do marketing na época. Tanto a minha revista favorita, pessoalmente, é a Super Game, porque foi a revista que era só da Sega na época que eu tinha o Master System lá e depois o Mega Drive. Eu pirava na Super Game porque era as matérias ali com os jogos, né, que eu tinha, que eu queria ter. E depois, e a Game Power era a revista com os jogos da Nintendo, da mesma editora, né? Só que chegou num ponto que ela se formou uma revista só, né? Super Game Power, que não fazia mais sentido manter, né, essa divisão. Depois que a Nintendo, por exemplo, estava oficialmente no Brasil e tudo mais. Aqui o Sonic 2, né, com seu detonado aí, as fotos, as matérias, assim, bem legais também. Aí, como eu disse, eu fiz o gameplay lá, para quem quiser relembrar aí deste jogo, até o final. Jogaço, lindo demais, trilha sonora lindíssima. Olha as fotos até meio apagadas, aí é Cassino. Cassino Night tem uma fase super colorida, né? Mas era um trabalho manual aí que os caras faziam. Um controle aí que não parece muito confortável para jogar, né? Mas está aí. Um simulador aí para Mega Drive, da Electronic Arts aí, de helicóptero. Não conheço aí, não joguei. Tem as matérias completas, né? As fotos aí das edições que você quiser relembrar. Carmen Sandiego, Where in the World. Esse eu tive a versão da Tectoy para Mega Drive português. Joguei muito, achava bem bacana. Tem um gameplay também no canal. Com Carmen Sandiego som. Bonequinho dormindo, 8 mega. Porque realmente não tem música muito, né, no jogo. É como se fosse a tela de um computador. E aqui algumas dicas, né? Senhas, Tasmania, aí continues à vontade. Aí Home Alone, né? Esqueceram de Mim 2 aí para Nintendinho. Não tem muita coisa, vocês podem olhar com calma aí. Sonic 2 do Master System. Também com o selo aí do Best Song Games, que também é uma versão diferente, né? Não é igual a versão do Mega Drive. Flintstones aí do Game Boy, mais algumas dicas. Então é um trabalho bem legal aí que os caras fizeram de recuperar esse acervo. Duna, né, do filme aí, do David Lynch, lá dos anos 80, para PC. Isso aqui também você ficava pirando nessas imagens, porque 92, assim, poucas pessoas acho que tinham acesso a um PC que rodasse um jogo como esse, aqui no Brasil. Indiana Jones, né, e o Destino de Atlantis. Um joguinho de luta aí no Mortal Kombat, não sei se vocês conhecem. 92, né, saindo aí, então as telas, os comandos, né, os golpes, os controles, cadê? Tem os fatalities. Esse é golpe mortal que eles chamam, é o fatality. De cada personagem, né, Johnny Cage, Sonya, Raiden, Liu Kang, Sub-Zero. E as propagandas, né? Eu lia muito, assim, o que eu tinha acesso nessa época de revista. Por exemplo, essa revista Fluir, eu nunca fui surfista, assim, mas se eu tivesse acesso na época, eu li algumas. Então eu lia, por exemplo, eu leria essa revista na época, eu ficaria vendo as fotos, lendo um pouquinho das matérias, assim, algumas entrevistas. O que eu tinha acesso nessa época, eu consumia, porque era difícil você ter acesso à informação, né? Então eu lembro que tinha uma revista de cinema, revista 7. Quando eu conseguia alguma, eu lia, né, sobre cinema. Tinha a revista Bis, que era de música. Era bem, assim, o que eu tinha acesso, eu gostava de ler, né? Ação Games aqui, o clube, classificados. Então, e aqui o encerramento aí do expediente, né? Próxima edição. 15 em 15 dias, né? Ação Games fez bastante sucesso aí. E as propagandas aqui, uma lojinha de videogame, LKC e uma propaganda aí da Ovomaltine. Era caro na época, eu só tomava quando tinha acesso ali no Nescau. Acho que na época eu nunca tinha tomado esse Ovomaltine aí em 92.
Geralmente até eu tinha só aquele cacau, chocolate em pó genérico. De vez em quando Nescau. Então tá aí, essa é só uma edição que eu peguei, né, para relembrar. Mas tem muitas aí, como eu disse, tem aqui a Super Game, as edições número 1 clássicas, aí, videogame, Super Game Power. Você pode procurar aí depois, né, com a revista, sua revista favorita, as edições que você teve na época e quer relembrar. Quer ler algumas aí que você não teve na época também. Está o link aí na descrição, novamente, né? Aí é datacassete.com. E obrigada aí, né? Vou deixar o abraço aí, o pessoal que faz esse trabalho aí de acervo, assim, que eu acho bem legal, porque marcou aí, né? Uma época, sem dúvida. E não existe isso disponível hoje, a maioria dessas editoras aí nem estão mais no mercado. E não tem como você ter acesso a isso aí de forma física ou algum acervo, né, do pessoal aí. Então fica um trabalho aí bem válido. Eu já li várias aí, das que eu tive na época, são games, super game principalmente, videogame, eu tive algumas. E é legal relembrar aí, passar um tempinho aí, tomar um cafezinho e relembrar as revistas clássicas dos videogames. Comente aí qual era a revista que você tinha acesso na época, que você lia, né? Qual era as sessões que vocês gostavam mais de cada. Tinham posters também, né? Tinham brindes que vinham. Eu lembro que teve algumas que vinham fitas VHS, né? Com material publicitário e desenhos e tudo mais dos jogos. Então foi quem viveu essa época aí curtiu demais. Né? Não eram revistas tão caras na época, assim, claro que eu não comprava todas, né? Mas quando você tinha acesso a algumas ali, era bem gostoso de você sentar e ler e ficar curtindo as matérias, as fotos aí dos games quando nós éramos crianças e pré-adolescentes lá no início dos anos 90. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí o seu joinha, seu comentário. Obrigada, beijo no coração de todos. Espero que tenham curtido a dica. Até o próximo vídeo.